E aí galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês ali uma dica sobre como reparar aí ou dar mais um tempo de vida aí na sua parafusadeirinha elétrica aí, que você usa aí no seu dia a dia, na sua oficina. Às vezes ela para de funcionar do nada e você consegue dar mais um tempo ali de sobrevida para ela. É uma ferramenta que a gente usa bastante aí no dia a dia da oficina, né? Então é uma dica que vai ser bem legal aí para você estar consertando e resolvendo esse problema, né? Se você gostou da ideia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos essa solução aí. Se quiser também aprender mais sobre elétrica automotiva e entrar para esse mundo aí, o link está aqui na descrição dos nossos cursos aí. Então, bora pro nosso vídeo. E aí, pessoal, beleza? Hoje aqui a bancada tá meio bagunçada aqui, mas daqui a pouco vocês vão se achar aqui na minha bagunça aqui. Vou mostrar um pouco sobre ferramenta elétrica, a bateria mais especificamente, né? Mas eu vou mostrar um problema que aconteceu em duas parafusadeirinhas da Bosch que eu tenho. Esse modelo menor aqui, que é o GSR 1000 Smart aqui, ó. Depois de um tempo de uso, ela começava assim, ó, eu botava a carregar ela e ele começava a piscar que não carregava. Então, deixava às vezes um dia para o outro, deixava bastante tempo, ela realmente não carregava mais a parafusadeirinha, né? Mesmo usando ela de forma correta, né? Realmente ela não carregava mais, né? Então tinha uma outra também e ela aconteceu o mesmo problema. Ligava e ficava aquele pisca-pisca ali e não carregava, né? Então eu vi alguns vídeos na internet explicando que a gente não pode usar ela até o fim, né? Até morrer 100% a bateria, né? Que poderia ser esse defeito. Deram a dica de dar tipo uma recarguinha nessa bateria aqui, na bateriazinha de lítio dela aqui, né? Tanto com o carregador ou o que eu fiz aqui eu vou mostrar a dica para vocês. Eu peguei com a própria bateria e fiz uma ponte nela aqui, ó. Pegando desse ponto preto aqui, nesse vermelho, ó. Então, botei uma garrinha aqui e liguei numa bateria, né? 12 volts, que aqui ela tava... Quando eu media isso aqui, deixa eu botar até no multímetro aqui para vocês entenderem, ó. Agora ela pegou carga, ó. Mas ela... Vamos ver, ó. Agora ela tá dando ali 12,27, ó. Mas antes ela tava dando 8 volts. Quando eu medi aqui, desse ponto preto ao outro, né? Então ela tava dando 8 volts, o que que eu fiz? Eu botei aqui numa garrinha assim, ó. Aqui e ó, a outra no outro ali, ó. E peguei e botei positivo com positivo e negativo com negativo. Vou mostrar só por fora aqui para vocês entenderem o que que eu fiz. E foi o que deu resultado dela voltar a funcionar, né? Então eu peguei aqui, tá? Digamos que tá aqui as duas garrinhas aqui, só para não ficar muito grande aqui. Peguei ela aqui, fui ali, botei o negativo no negativo e o positivo no positivo. Deixei uns 10, 15 segundos aqui. Essa tensão aqui, ela subiu para uns 10 volts. A tensãozinha depois medindo em cima. Daí eu peguei e liguei bem rápido no carregador, né? O carregadorzinho dela é aquele ali, ó. Ó, daí a gente pega, eu peguei e liguei bem rápido nele aqui, ó. Conectei ele, liguei, ele voltou a carregar, né? Voltou a carregar e carregou 100%. Agora ele tá com 12 e pouco ali e a carga dele se manteve, né? Então essa dica foi sensacional, assim, de realmente salvar essa parafusadeirinha, né? Então agora o próximo cuidado meu é realmente não usar ela até o fim. Eu vi que começou a estar fraca, já bota a carregar para dar essa sobrevida, não deixar ela baixar tanto, né? Então o que eu fiz aqui eu vou mostrar. A desmontagem dela é bem tranquila, tá aqui os parafusinhos dela. Só desmontei ela aqui. Tu tira os parafusos ali, que é torquezinho, mas ele é bem chatinho, essa chave às vezes ela não tira direito aqui, às vezes tem que pegar com uma fendinha, faz uma fendinha, tira. Até uma melhoria que eu vou fazer é pegar uma serrinha aqui e serrar, ó, que nem eu fiz nesse aqui, ó. Ó, nesse aqui eu fiz uma fenda, ó. Peguei com uma serrinha e fiz a fenda. Então eu vou fazer em todos os parafusos a mesma ideia, né? Pega ali uma serrinha, prendo na morsa ali e faço essa fendinha aqui que daí eu não me incomodo mais, né?
Porque teve uns 2 parafusinhos ali que foi uma briga para ele sair, né? Então ele fica bem firme e a chavezinha ela não encaixa tão bem, né? Então eu desmontei ela e eu soltei o motorzinho para dar uma conferidinha na parte das escovas dele aqui, né? Soltei ele, até vou mostrar para vocês aqui como é que é, ó. É só soltar essa tampinha aqui com uma fendinha que tu solta, ó. E aqui ela tem aquele embuchamentinho atrás, ó. Aqui tu solta ele, ó. Aqui tá o embuchamentinho dele, ó. Aqui eu vou passar de repente uma graxinha. E ali tá o porta-escova. O porta-escova é essa parte branca, ó. Ela é só encaixadinha, ó. Tu puxa ela pra cima ali, ó. Aqui tá a escova positiva e a escova negativa. Esse aqui é um motorzinho por escova, ele não é brushless, que diz, que é sem escova, né? Ele é com escova. Então as escovinhas elas estão inteiras. Ali dentro eu dei uma lixadinha no coletor, aquela parte de cobre ali dentro, ó. Limpei bem ela ali. E agora eu vou montar ela de volta. Isso aqui ele sai normal, né? Isso aqui, se ele tivesse muito desgastado pelo uso, aqui tu poderia trocar, né? Tu consegue achar esse porta-escova aqui e trocar. Então, às vezes, vale a pena tu fazer esse reparo, né? Então, eu tirei ele aqui, vi que as escovinhas estão no tamanho normal. Ela tem que ter essa pressãozinha aqui também, né? Para ela dar o contato, ela não pode estar solta, né? Molenga ali dentro, então ela tá bem firme. Então, esses são os cuidados que tu tem que ter. Tu viu que tá girando legal ele aqui também dentro, né? Girei ele, tá tudo normal. Então eu vou fechar ele, soldar no motorzinho aqui, o positivo e negativo dele. Uma coisa que eu vou fazer aqui, depois eu vou mostrar para vocês, até uma experiência que eu vou testar nova aqui. Eu vou soldar um fio nesse preto aqui e nesse vermelho aqui e vou fazer um furinho na capa dele aqui, deixar para fora esses 2 fios, para se der de novo esse defeito aqui de ter que fazer essa alimentação por fora aqui, eu não ter que desmontar tudo de novo, né? Então eu vou deixar ele para fora e quando eu tiver pronta essa minha gambiarra aqui eu vou mostrar para vocês. Mas é uma ideia que eu vou fazer, é uma ferramenta que é de uso diário, né? Então a gente pode inventar essas ideias, né? Porque isso aqui, na verdade, essa carga que tu dá por fora, ela é diferente de tu fazer uma carga aqui, porque essa tomada do carregador ele passa pela BMS, que é esse controle da bateria, né? Então esse controle ele limita abaixo de tal tensão, ele corta a alimentação, ele não deixa mais entrar tensão ali para dentro, né? Então provavelmente ele tem essa inteligênciazinha ali dentro que ele não deixa carregar a bateria, fica avisando que tem algum problema. Ele pode estar avisando que ou a bateria está em curto ou a bateria ela realmente estragou uma das células. Então a ideia é isso aqui, ele controla isso tanto para cima a tensão quanto para baixo, né? Então ele mantém num controle ali dentro dos parâmetros deles, né? Mas eu vou fazer então essa gambiarrazinha aqui, né? Soldar 2 fios aqui e vou puxar para fora e vou mostrar para vocês ali como é que vai ficar depois ela montadinha, né? Montar aqui é tranquilo, como eu disse para vocês, botar a tampinha dele aqui, apertar ela e soldar os 2 fios aqui, positivo e negativo, né? Então depois a gente mostra aqui como é que ficou o trabalho final aqui. Então só para mostrar a ideia aqui, ó, esse aqui eu já desmontei, ó. Desmontei a outra, soltei os parafusos dela ali. E o que que eu fiz ali? Eu fiz 2 furinhos aqui, ó, por dentro, ó. Ó, fiz 2 furinhos ali. E aqui eu vou puxar os fios para fora. Então essa aqui ela já tá... Ela não desmontei ela toda, né? Assim, então é o jeito original dela aqui, digamos assim, ó. Ó, a única coisa que eu fiz foi puxar os fios ali, ó. Só para mostrar para vocês a posição dos fios, ó. Ó, soldei ali, descasquei um pouquinho o fio, soldei esse lado também, ó. Então agora aqui, ó, deitadinho aqui a gente vê a posição do motor certinho, ó. Ali tá o motor, a chavezinha e a bateria, né? Aqui em cima fica a BMS, ó, ali o LEDzinho. Então, essa chavezinha aqui é o que controla tudo, né? Quando tu aperta, ela envia positivo para um e negativo para o outro, ela gira para um lado, depois ela inverte, né? Quando tu muda a chave seletora aqui para girar sentido anti-horário, digamos assim, ela vai mudar, né? Ela vai ser negativo num e positivo no outro, né? Então é assim que
que essa chavezinha é o que comanda tudo, né? Então é tudo mecânico, digamos assim, né? E aqui é o controle da carga, né? O BMS aqui. Então aqui eu vou só montar ele aqui e já mostro para vocês como que vai ser o teste aqui para a gente tentar reavivar essa outra aqui. Esse outro modelo aqui, o que que eu fiz? Eu soldei o motor dele aqui. Mas primeiro eu vou ver se eu consigo salvar essa peça aqui com a ideia que eu mostrei para vocês, né? De puxar, deixar os dois fiozinhos puxados para fora. E quando realmente der problema de novo, a gente usa essa técnica aqui, né? Então eu vou montar ela aqui e já mostro. Ó, então aqui já puxei os fios para fora. Um lado eu coloquei aqui no positivo da bateria, só prendi com uma garrinha aqui. No outro lado, o que que eu medi aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu não sei se essa ideia vai dar certo aqui, mas vou mostrar para vocês, ó. Ó, coloquei o multímetro ali para medir a carga que tá na parafusadeira. Então ela mostra ali, ó, 8 volts, ó. 7, 8 volts. Então eu vou conectar ele aqui agora, ó, para vocês, pra gente aumentar essa tensão aqui. Ó, mas não tô medindo nada ali, ó. Vou deixar um tempinho. Depois que eu deixar esse tempo aqui, eu vou ligar no carregador ali direto, né? Então o carregador eu já liguei na tomada ali. Então vou deixar aqui uns 30 segundos, ó. E vou medir aqui para mostrar para vocês, ó. Deixei um tempinho e vou medir. Ó, já tá 11 volts, 10 volts. Mas ele baixa muito rápido, né? Então eu não sei se daqui a pouco ele não tá com problema na bateria aqui, né? Então vou ligar ele aqui, ó. Liguei já lá, ó, o carregador na tomada. E vou ligar aqui, vamos ver se ele já volta. Normalmente ele não fica piscando, ele dá umas piscadas e começa a carregar aqui, ó. Então aqui ele continua piscando, ó. Vou desconectar e vou tentar de novo, ó. Ó, esse é o processo. Claro, sempre cuidar, eu botei 2 fios preto, mas o ideal é tu botar um preto e um vermelho para te saber qual é o positivo e negativo, mas pelo multímetro tu sabe, né? Quando tu medir e der um sinal negativo é porque a garra tá errada, né? Então geralmente a garra vermelha aqui é o positivo, né? Então vou deixar esses valores aqui que tá dando, não é nada aqui. Ó, vou ligar de novo. Ó, essa é a ideia, tu dá um tempinho ali, uns 30 segundos ali e volta. Então esse aqui ele não tá respondendo. Eu vou tentar esse processo mais algumas vezes, mas eu vou mostrar para vocês como que é esse outro aqui que deu certo. Ó, vou ligar ele aqui, ó. Daqui a pouco eu vou deixar mais um tempinho, né? Mais uns segundinhos ali. Ó, quando eu conecto aqui, ó como ele fica ali, ó. Ele fica piscando só o último, ó, indicando que ele tá carregando. Daqui a pouco, numa última tentativa aí, é substituir esse packzinho de bateria, botar naquela outra ali. Então, recurso a gente tem aqui para testar, né? Mas vamos só confirmar isso, né? Mas o que está acontecendo é isso, ela descarrega muito rápido, né? Ela vai para 6, 5 volts ali e ela vai indo muito, ela não está segurando mesmo a carga, né? Então daqui a pouco pode ser um problema na BMS, alguma coisa aqui dentro, ou mesmo uma das células ali estragada, né? Mas a ideia aqui que eu quero mostrar é essa, tu puxar aqueles 2 fios ali para fora e fazer essa gambiarrinha aqui, ó. Tu pode fazer numa bateria de carro, né? Tu deixa alguns segundinhos aqui, que foi o que eu fiz naquela ali e deu certo. Ela tava do mesmo jeito que essa, só piscava, né? Então quando eu fiz esse processo aqui, ela deu certo aqui, né? E aqui ela carregou, deixei ali umas 3 horas carregando, ela carregou total e funcionou legal, né? Mas só para mostrar, vou tentar mais um pouco, mas se não der,
é essa solução que eu vou fazer aqui, né? Então a dica é só mais isso aqui, de inventar essa gambiarrinha aqui. Daqui a pouco tu enrola aqui e passa uma fitinha isolante. Então ele deixa aqui como espera, se no futuro ele voltar a dar problema, incomodar alguma coisa, tu já tem esse testezinho na mão aqui para te poder fazer, né? Então o que que eu fiz aqui? Deixei ligado direto aqui para ver, como já não responde mesmo, né? Deixei ligado direto e ela funciona. Então, na verdade, a gente achou uma outra função para esses fios que a gente ligou direto. Então, tu pode puxar esses fios e utilizar ele direto numa bateria, né? Então, aqui tu estaria eliminando aquele controle, porque se tu deixar ela, ó, vou tirar fora, ó, ela não funciona sem estar interligado com a bateria, né? Claro, a bateriazinha ali deve estar com problema, não tá pegando carga e tal. Aquele sisteminha, ele também é um sisteminha de proteção, né? Se baixa muito a tensão, então isso aqui ele fica como um backup, digamos assim, né? O dia que tu quiser usar direto numa bateria de carro, tu aumenta esse fio aqui, tu pode usar ele de boa, né? Tu pode ter daqui a pouco na tua bancada ali uma bateria, é só puxar os fios e ligar, né? Claro, vai ficar uma gambiarrinha, né? Mas tu já consegue utilizar ela, né? Então, é só tu deixar ele conectado aqui, tu tá pulando aquele sisteminha ali, né? Ó, deixando ele conectado, ó. Mas a ideia aqui, mais ou menos, já dá um outro caminho, né? Tu consegue usar, como eu falei aqui, essa ligação aqui, para usar direto o motorzinho aqui ligado numa bateria, né? Se eu precisasse muito usar mesmo, eu já teria essa função, esses dois fios aqui que a gente fez essa gambiarra aqui, mas que é uma ideia de tu poder utilizar ela no futuro aí, se precisar realmente, né? Poderia arrancar já vi alguns vídeos dos caras, tira a bateria e ligo direto no motorzinho, né? Direto na chavezinha aqui. Então, daí tu conseguiria utilizar ele direto sem precisar ter a bateriazinha, né? Quando dá pau, tu liga ela direto. Claro, isso aqui numa parafusadeirinha que é 12 volts, né? Então, naquelas que é 18 tu não vai conseguir, mas essa aqui é 12 volts, tu consegue fazer isso. Então, a gente puxou aqueles dois fios, ele serve tanto para dar esse choque, digamos assim, aqui nas baterias de lítio, né? Quanto tu usar ela daqui a pouco de backup aqui para ligar direto numa bateria 12 volts de carro aqui e usando ela até estragar de vez, né? Dá mais um tempo aí de uso, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa aí foi a dica, então, aqui sobre parafusadeira e elétrica aqui, a bateria. Algumas dicas aqui de como resolver e ter algumas ideias aí de conserto, né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu!